Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Lucas, capítulo 10, verso 25. Como nós falamos, essas ministrações são importantes, tá? Porque estão sendo guardadas em vídeos e todas elas estarão sendo disponibilizadas para o canal para que outras pessoas tenham acesso à revelação. Amém? Lucas capítulo 10, verso 25. Marca aí. Depois, você vai para Mateus. No capítulo 5 de Mateus, vamos ler o verso 17, depois pulamos para o verso 43. Todos encontraram? Na minha participação, lá no podcast, na entrevista, uma das ministrações que foram feitas ali, mais impactantes, inclusive, quando eu participo dos debates na televisão, é difícil as pessoas digerirem isso. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Entenderem o quê? As imperfeições que existem nos 10 mandamentos. Paulo, apóstolo da revelação, ele chama a lei mosaica de ministério de morte, de condenação e de injustiça. O mesmo Paulo, ele diz que a lei, ela foi posta pelos anjos, na mão de um mediador que não era mediador de um Deus só. Então, é só você ler 2 Coríntios, do capítulo 3, do verso 6 ao 15, Gálatas, capítulo 3, do verso 19, e a pergunta que as pessoas sempre me fazem, porque é difícil as pessoas entenderem os mistérios de Deus. Pastor Richard, se a lei de Moisés é ministério de morte, se a lei de Moisés é ministério de condenação, se foram os anjos que deram a lei, os 10 mandamentos, não roubarás, honra teu pai, honra tua mãe, se é coisa de anjo, pastor Richard, por que são perfeitos? Roubar é errado. Deixar de honrar o pai e a mãe é errado. Onde está, então, a imperfeição da lei? Então, nessa parábola do bom samaritano, eu uma vez só preguei essa parábola para vocês, o Espírito Santo vai nos dar essa revelação. Então, ela começa aqui, e é importante, se não fosse importante, nós não estaríamos ministrando. Deus não estaria trazendo. Em Mateus capítulo 5, verso 17. Vejam. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da revelação, ele declarou em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 14, que o Velho Testamento foi por Cristo o quê? Está escrito. Está escrito. O Velho Testamento
foi por Cristo abolido. Nós que somos cristãos, nós temos que aprender de Cristo. E aprender de Cristo é aprender do Evangelho. E aí vem Jesus e diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Leiam comigo. Sem que tudo seja o quê? Cumprido. Então parece, inclusive os meus debatedores, aqueles que gostam de debater, citam esse texto para dizer que Paulo se equivocou quando Paulo disse que o Velho Testamento foi por Cristo o quê? Porque Paulo disse que foi abolido, e Jesus está dizendo que nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo. Só que quando Jesus disse isso, ele ainda não havia ido para a cruz, sem que tudo seja cumprido. Diga, para nós que somos cristãos, tudo se cumpriu na cruz. O plano da salvação de Deus se cumpriu na cruz. Então, para nós, a lei termina na cruz. Para nós vivermos a doutrina de Cristo. E por isso que Paulo, o apóstolo da revelação, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Preste atenção. Nessa ministração no monte, o que Jesus ele fez? É só você ler depois, em sequência, até o verso 48, quando Jesus termina no verso 48, dizendo lá no finalzinho: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que Jesus diz isso? Porque na lei de Moisés não havia perfeição. A perfeição ela vai se manifestar pela lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Então Jesus, aqui, ele faz uma comparação. Tudo que está escrito aqui. Olha, vocês aprenderam assim. Eu, porém, ensino vocês assim. Para o bom entendedor, Jesus está fazendo uma comparação. E nessa comparação, Jesus está mostrando a imperfeição. Se fosse perfeito, Jesus não precisaria estar ensinando novamente. Qualquer pessoa pode entender isso. Em especial agora, para nós entendermos depois a revelação da parábola do bom samaritano, o verso de número 43, Mateus capítulo 5, verso 43. O Senhor diz: ouvistes o que foi o quê? Ouvistes o que foi? Irmãos, quando você está em sintonia com o Espírito, você consegue ter a percepção. Muitas pessoas não conseguem. Quem crê que Jesus Cristo é Deus? Eu também creio, né? O padre tentou me acusar quando eu disse que eu não acreditava que Jesus é Deus. É claro que eu acredito que Jesus é Deus. Mas naquele corpo, Deus estava em forma de homem. O verbo que se fez carne. Então, quando Jesus ele diz: ouvistes o que foi? Ele não disse, eu disse, meu pai disse. Jesus disse, alguém disse. Alguém ensinou vocês assim. Se Jesus falasse abertamente, né? A lei ensinou vocês assim.
Ou o Deus da antiga aliança ensinou vocês assim. Eu, porém, vos digo. Pronto, ele já ia morrer. Se Jesus falasse assim, preste atenção. Pastor Davi, se Jesus falasse abertamente, se ele falasse, o Deus da antiga aliança ensinou assim a Moisés. Eu, porém, pronto, os fariseus já iam pegar pedra e apedrejar ele. Por quê? Porque ele estaria se colocando acima do Deus da antiga aliança. Ele ensinou assim. Está errado, eu estou ensinando assim agora. Quem está entendendo? Então ele diz, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu o quê? Quem ensinou isso? Jeová. Está na Bíblia, Jeová ensinou isso. Ouve, pois, ó Israel, só Jeová é o teu Deus. Amarás Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ao mesmo tempo, Jeová ensina também a tomar vingança contra os seus inimigos. Foi isso que eles aprenderam na lei. Olho por olho. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Nunca Jeová ensinou isso. Bendizei os que vos maldizem. Nunca Jeová ensinou isso. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Me mostra na lei Jeová ensinando isso. Quando que Jeová ensinou a amar os amorreus? Quando foi que Jeová ensinou a amar os filisteus? Então, quando eu falo para vocês que Davi tira da sua mente, tira do seu coração essa ministração, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Sim, mas esse Deus não é o Pai, é Jeová. Por que Davi é o homem segundo o coração de Jeová? Porque Jeová é o Senhor dos exércitos. É o Deus das guerras, e Jeová não teve nenhum general, Jeová não teve nenhum comandante que seguisse à risca as suas guerras como Davi. Davi derramou tanto sangue, gente. O problema é que os pastores teólogos, os estudiosos da Bíblia, não contestam porque está escrito. Davi derramou, gente, tanto sangue, mas tanto sangue, ele matou tanto, que quando Davi foi construir o templo para Jeová, o próprio Jeová disse, você não pode, porque suas mãos derramaram muito sangue. Davi era homem de guerra. Davi foi ungido para ser filho do Senhor das guerras, do Senhor dos exércitos. Quando a unção caiu sobre Davi, a primeira coisa que Davi fez foi matar. Derrubou aquele gigante e no decorrer da sua história, Davi matou muita gente. Eu falo isso nos debates. Os pastores se esquivam. Você sabia que para Davi se casar com a filha do rei, quem sabe o nome dessa filha? Vocês examinam as escrituras ou ficam só comendo o que o pastor Richard fala? Você quer crescer espiritualmente? Por que Deus dá a uns e não dá para outros? Porque você não pode estar limitado só no culto. Sai da reunião, poxa, o pastor pregou isso. Abre as escrituras. Diga, disse Jesus. Diga, disse Jesus. Examinai as escrituras. Por que existem pessoas fracas espiritualmente? Porque comem na mão dos pastores. Eu não quero ninguém comendo na minha mão.
Quando eu pregar alguma coisa para você, se eu não te der o texto aqui agora, de imediato, em casa, senta, revisa a pregação e vai procurar o que o pastor falou. Então Davi, para ele se casar com Mical, Saul tinha uma filha. Saul procurava a ocasião para matar Davi. Saul queria matar Davi porque Saul estava com um espírito de ciúmes. Que Davi agora era o queridinho de Jeová e Saul estava sendo rejeitado por Jeová. Então, Saul, você sabe quem é Saul? Saul você sabe quem é, né? É aquele que Jeová mandou matar e Saul não o matou, como Jeová queria que ele matasse. E a palavra de Jeová veio para Samuel dizendo: eu me arrependo de ter ungido Saul rei, porque Saul não matou como Jeová queria que matasse. Certo? E aí Saul teve uma ideia: eu vou fazer esse menino cair. Davi ainda era menino. Eu vou fazer esse menino morrer. Então Saul ofereceu para Davi a sua filha, bonita, chamada Mical. Só que Saul disse: para você casar com a minha filha, você vai me trazer 100 prepúcios dos filisteus. Você sabe o que é prepúcio, não sabe? Quem sabe o que é prepúcio? Se você não sabe o que é prepúcio, Davi teve que matar e castrar 100 filisteus. 100 prepúcios. Sabe o que é? 100 homens sendo castrados. Ele castrou esses homens, colocou num saco de pele 100 prepúcios e levou de presente para o rei, só para casar com a filha do rei. Está na Bíblia. Então, quando nós falamos 200, eu acho que foi 100. Você está dizendo que foi 200? É? Ah, sim. É bem lembrado. Parabéns. Ele pediu 100 e ele, como gostava de matar, levou 200. Excedeu. Por amor. Palmas para Jesus. Olha aí. Até na lei. Pode bater. Você vê? Davi excedeu. Parabéns! Boa observação. Então ele excedeu. Ele gostava de matar. Davi gostava de matar. Davi gostava tanto de matar que tem um salmo que Davi fez: persegui os meus inimigos e os alcancei. E aí Davi ele diz assim: só voltei depois de ter dado cabo de todos eles. Porque o Jeová me deu ali, está no Salmo, ele fala, o pescoço dos meus inimigos. Davi colocava os seus inimigos deitados, e ele mesmo fazia questão de sair pisando e matando um por um. Então Davi era o homem segundo o coração de Jeová. Então, para você cristão, que gosta de cantar aquele hino, Deus, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim, sai fora. Porque se Davi existisse na época de Jesus, Jesus olharia na menina dos olhos dele e diria o que disse para o Nicodemos: você tem que nascer o quê? Que se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Então, levanta a mão bem alto aqui, em nome de Jesus. Quem quer a unção de Davi na sua vida? Ninguém. Você quer? Você quer, irmão? Só você levantou a mão? Você quer, irmão? É por isso que o povo da nossa comunidade está esperto, né? Muito bem, vamos voltar para a ministração para mim terminar. Então, ouvistes o que foi dito. Ama os inimigos, ama o próximo. Ouvistes o que foi dito. Ama o próximo e odeia os teus o quê? Jesus vem e diz:
ame os seus inimigos. Agora você está preparado para entender a parábola do bom samaritano. Vamos lá? Em Lucas, capítulo 10, verso 25. E engraçado que Jesus contou essa parábola e momentos antes teve aquele episódio dos samaritanos que não queriam aceitar receber Jesus. E o Tiago e o João, tá aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, em Lucas capítulo 9, verso 51, que os samaritanos desprezaram Jesus. E os discípulos Tiago e João disseram: o senhor quer que a gente ora e cai fogo do céu e mata esses infelizes, como Elias também fez? Jesus os repreendeu os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? E engraçado que depois dessa passagem dos samaritanos que não receberam Jesus, cheio de amor e de misericórdia, Jesus levanta 70 discípulos e manda em várias partes, em vários lugares, para curar todos os enfermos. Diga: Jesus e o Pai não fazem acepção de pessoas. Então, tudo isso nos mostra que o Deus que Jesus veio revelar não é o Deus do povo de Israel. É o Deus que quer que todos se salvem e todos sejam abençoados. Por quê? Porque para Ele, diga, todas as pessoas são iguais. Parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Então não era um homem qualquer. Era mestre da lei. Era alguém, naquela época, no meio dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, diga, alguém muito importante. Conhecedor da lei. E disse a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida, o quê? Eterna. Você sabe que existe diferença de você ter vida e você ter vida, o quê? Isso é uma revelação interessante. Preste atenção, gente. O que a lei proporcionava aos que por ela tentavam se justificar? Vida. Vida. Tanto que honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Vida. Diga, a lei proporcionava a vida. Como assim a vida? Porque quem desobedecia a lei, automaticamente morria. Mas a lei não proporcionou ao homem as verdadeiras promessas, que é a vida, o quê? A vida é eterna, só o Evangelho pode te proporcionar. Então, lá no podcast, olhem para mim, gente. Lá no podcast, o irmão lá fez uma pergunta interessante. Pastor Richard, queria que o senhor me explicasse uma coisa. Por que os judeus, mesmo o senhor fala que Israel foi enganado, por que os judeus são tão abençoados? Olha que pergunta polêmica. Por que tudo que eles põem as mãos para fazer prospera? Por que é um povo tão próspero? Por que Israel é um povo tão abençoado? O judeu é abençoado. Dificilmente você vê um judeu pobre. Todos os judeus, uma boa parte deles, são ricos, pastor Richard. O que o senhor tem?
a me dizer em relação a isso? A pergunta que ele fez. Se eles foram enganados, se Israel está debaixo de um ministério de anjos, por que esse povo é tão abençoado e tão próspero? Aí o Espírito Santo deu a ele a resposta ao seguinte: o Messias disse: não trabalhais pela comida que perece, mas trabalhai por aquela que subsiste para a vida eterna. Se Israel não se converter a Cristo, qual é a riqueza que Israel tem? Só material. Mas a maior riqueza que o homem pode ter e alcançar é a vida eterna. Então Israel não é rico. Se Israel não se converter a Cristo, Israel não tem riqueza. A riqueza de Israel é material. Mas se Israel se converter a Cristo, a riqueza de Israel será uma riqueza espiritual. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é uma casa. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é um terreno. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é a palavra de Deus. Porque tudo no mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Diga glória a Deus. Por isso que Paulo falou lá em Romanos 10:1. O bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo, mas não com entendimento. Então, se o judeu não aceita Jesus, ele morre rico e vai para o inferno pobre. Que não tem essa questão de Israel ser salvo. Ah, mas Israel é um povo escolhido de Deus. Ainda que não aceite Jesus, Israel está salvo. Você acredita nisso? Se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Jesus falou isso para um homem mestre da lei, judeu, Nicodemos. Então vamos lá. Esse doutor da lei perguntou a Jesus: o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele, veja que Jesus não está afirmando, Jesus está fazendo uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Poxa, por que os pastores não conseguem ver isso? Por que Jesus não disse: o que ensinou meu pai na lei? Jesus disse isso? O que eu ensinei para vocês na lei? Jesus disse isso? Qual é a visão que você tem da lei? Qual é a interpretação que você tem da lei? Aí ele respondeu. Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti. Ele citou o que Jeová ensinou. Ele acreditava que isso era o suficiente. E os pastores acreditam, tanto que os pastores falam: Jesus resumiu todos os mandamentos em um só. Qual foi que Jesus resumiu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Não! Jesus resume essa questão do amor assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos, como eu vos. Eu não posso te amar como a mim mesmo. Essa questão de próximo tem que ser estudada. Se eu amar você como a mim mesmo, tem gente que não se ama nem a si mesmo. Tem gente que não consegue cuidar da própria vida. Quer ver uma coisa interessante? Como que uma pessoa, um exemplo, às vezes você vê homens aloprados que dizem assim: eu amo minha mulher, eu amo minha mulher. E aí, movidos por um ciúmes, o homem vai lá, só porque está com ciúmes, tira a vida da própria mulher. Depois tenta tirar a própria vida. Como que uma pessoa que não consegue amar a si mesmo,
Como que uma pessoa que não consegue se valorizar a si mesmo vai conseguir valorizar outra pessoa? Então, eu não posso te amar como a mim mesmo. Porque a minha natureza, eu como homem, eu sou imperfeito. Mas se eu olhar para você com o amor de Cristo, se eu aprender a amar você com o amor de Cristo, no amor de Cristo, eu não vou fazer aquilo que muitas pessoas fazem, que muito cristão faz, que é o quê? Encontrar nos outros imperfeição. Se eu aprender a te amar com o amor de Cristo, eu vou enxergar em você as suas qualidades, não os seus defeitos. Então, o mestre da lei citou isso. Jesus se esquivando, né? A sabedoria de Jesus é uma coisa tremenda. Olha lá. Disse Jesus: faz isso. Faz isso. E viverás. Jesus disse que se ele fizesse isso, ele teria a vida eterna? Não. Jesus disse que se ele fizesse isso, ele teria a vida eterna? Não. Jesus jogou: faz isso e viverás. Só que o mestre da lei, pode ter certeza, não de dentro, aí vem o hino que o irmão canta, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, impulsionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez ele falar isso, impulsionado. Diz aqui, ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Que para o bom entendedor, tudo isso eu tenho feito. Isso aí eu faço, de carteirinha, desde quando eu nasci, pastor. Desde quando eu nasci, Jesus. Isso aí. Então, se é isso que eu tenho que fazer, pronto. Estou salvo. Tem muito crente assim, né, pastor Davi? Aí eu dou a coleta, estou salvo. Aí eu venho domingo de manhã no culto, estou salvo. Vamos lá. Ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: descia um homem. Agora você tem que prestar atenção, talvez você nunca teve o esclarecimento dessa parábola, como você vai ter agora. Os personagens que Jesus vai citar, cuidadosamente devem ser observados. Olha lá. Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando praticamente morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, primeiro personagem, quem? Um sacerdote, ter ligado à lei, religioso, e vendo, passou de largo, nem deu atenção. De igual modo também, o levita. Quem era o levita? Você vê que Jesus está falando de classes sacerdotais, né? Os levitas, aqui, eram aqueles escolhidos por Jeová. Eram 12 as tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, os levitas tinham uma posição superior aos seus irmãos, porque os levitas eram responsáveis pelos sacrifícios, pelos holocaustos, e só eles tinham autorização pela lei de tomar dízimo. Por isso que não se deve hoje cobrar dízimo, porque só levita pode cobrar dízimo, e o sacerdote levítico, Jesus aboliu, destituiu totalmente na cruz, está lá em Hebreus. Então aí vem o levita. Qual foi a atitude do levita? Hein?
Chegando àquele lugar e vendo a situação, passou de longe. Mas um samaritano... Então, peraí. Aqueles que eram desprezados. Lembra que Jesus contou um pouquinho antes a história dos samaritanos que desprezaram Jesus? Você viu lá? Um pouquinho antes, Jesus não mandou mensageiros lá na aldeia dos samaritanos? Não mandou? E aí os samaritanos não desprezaram Jesus? Você tem que prestar atenção na Bíblia. E Tiago e João, quando viram o desprezo que estavam dando a Jesus, o Senhor quer que a gente ora e cai fogo do céu e mata esses infelizes? Jesus nos ensina a não pagar o mal com o mal. Não é porque uma pessoa não faz parte do teu convívio, não é porque uma pessoa não professa a mesma fé que você e essa pessoa faz mal para você, que você não tenha que amar essa pessoa. Tem que deixar de amar essa pessoa. É o que Jesus está ensinando. Israel não tinha e não tem. Não tinha e não tem. Por conta da lei, a percepção do que é o próximo. Respeito. Não tem. Os crentes não têm discernimento nessa questão do que é o próximo. A prova disso é que se você está numa igreja, congregando na igreja, e você abraça e acolhe as abobrinhas que o pastor prega, que o ministro prega, sem questionar. Quando eu fui no hospital, tudo acontece, tudo tem o aval de Deus. Eu fui no hospital tirar uma radiografia do meu ombro, lá em Guarulhos, perto da casa da tua mãe, irmão, da irmã Isa, em frente ao hospital, inclusive o mesmo hospital. E como são as coisas? O mesmo hospital que eu fui fazer a radiografia, foi o mesmo hospital, pastor Davi, que a minha neta nasceu. Numa ocasião triste. Para mim, alegre, para as pessoas que estavam lá, é triste. Porque quando a minha neta nasceu, eu sentado com a Ana no hospital, a gente tinha que usar máscara naquela época, a Covid estava no auge, um monte de famílias chorando. Faleceu! Muita gente naquele dia que a minha neta nasceu, morreu de Covid. E eu ia lá, conversava com uma pessoa, com outra, com outro familiar, tentando falar da palavra de Deus. Foi um dia, para mim, foi um dia difícil. A minha neta nasceu naquele dia, mas naquele mesmo dia, naquele hospital, naquele mesmo lugar que eu estava, naquele dia, umas 6, 7 famílias entraram em desespero porque morreram de Covid. A mãe morreu, o pai morreu. E em frente, bem em frente ao hospital, tem uma igreja tremenda. Que coisa de louco. Nunca vi aquilo. Gigantesca igreja, gigantesca. Tem até um restaurante gigantesco embaixo. A igreja é gigante. Gigante a igreja. E tem até um restaurante lá da igreja. Eu fui almoçar lá. Aí estava conversando com um garçom, que é obreiro, acho que da igreja. Aí ele me mostrou ainda o templo. Vamos subir lá no templo para você dar uma olhadinha. Minha esposa no restaurante, gigante o restaurante embaixo. Sabe qual é a igreja que eu estou falando? Feliz que não sabe. Sabe? Aí, a igreja... Aí ele me mostrou... Oi? Não. É lá em Guarulhos. E aí a igreja é gigante. Aí ele falou, pastor, o senhor é pastor? Tá. O senhor é pastor? Eu falei, sou. O senhor está vendo? Ele falou, o senhor está vendo tudo isso aqui? O senhor está vendo tudo isso aqui, pastor? Igreja grande, bonita, né? Pastor, se eu, obreiro, questionar, discordar de qualquer coisa que os bispos e os apóstolos aqui pregam, eu sou excluído. Esse é o amor da lei. Acorda? Esse é o amor da lei. Se você pensar como eles,
Se você não questionar o que eles ensinam, tem pastor pregando abobrinha. Se você aceitar e falar amém, aleluia, e não questionar, eles vão amar você. Mas no dia que você pensar diferente, ou querer descobrir algo diferente, acabou o amor. O amor da lei é assim. É o amor de Jeová. É o amor de Jeová. Se você pensar como eles, se você caminhar como eles, eles vão amar você. Mas o dia que você pensar diferente, ninguém mais ama você. Quantos de vocês que não saíram de ministérios que vocês estavam, porque não tiveram respostas na palavra, vieram para cá e hoje vocês são evitados. Toma cuidado com aquele irmão. Toma cuidado com aquela irmã, porque tem um pensamento que é diferente. Então, para terminar, samaritano. Mas um samaritano que vinha de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima o quê? É isso que está faltando para o ser humano hoje em dia e para muitos cristãos, né? Empatia. Compaixão. Você quer saber se a lei está dentro de você? Olha para mim. Você quer saber se a lei ainda está dentro de você? Se você ainda continua olhando só para o seu próprio umbigo. Se você é aquele tipo de pessoa que ainda continua olhando só para o seu umbigo, tudo é seu. Só seu. Você só olha para você. Você só pensa em você. Você não tem empatia com ninguém. Você ainda está vivendo na lei. Porque o amor, preste atenção, igreja, o amor de Cristo dentro de nós faz com que nós amemos aqueles que nos cercam. Nós venhamos nos preocupar com aqueles que nos cercam. Se você não tem sentimento pelas pessoas que estão sofrendo, se você não tem empatia, se você não tem amor, se você vê uma pessoa necessitada e para você é como se não estivesse acontecendo nada, Cristo não está dentro de você. Você não é cristão. Você não tem o Espírito Santo. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Porque o Espírito Santo faz com que nós venhamos sentir a dor de outras pessoas. Se você não sente a dor de outras pessoas, falta o amor de Cristo dentro de você. E a religião, por isso que nessa parábola você vai ver, a religião faz isso. De repente você está na comunidade, você não é convertido, você é um religioso. E essa religião, esse espírito religioso, faz você vir para a comunidade, pastor Davi, assistiu a reunião, bateu o cartão, acabou. Você vai embora para sua casa viver a sua vida. Porque na sua mente, que não foi transformada pelo Espírito Santo, você não aprendeu que você tem irmãos. Que você tem irmãos. Que muito mais importante do que o teu pai e a tua mãe carnal, são os seus irmãos que professam a mesma fé que você. Que isso, pastor? É uma realidade. Certa vez, Jesus estava pregando e foi interrompido. Alguém disse a ele: Senhor, tua mãe Maria, teu pai José, estão lá fora, estão te chamando. Leia a Bíblia. Jesus para e pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? E apontando para as pessoas que estavam sentadas ali, ouvindo a sua palavra, ele disse: aqui está a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Você tem que aprender disso.
Se você não aprender isso, não existe cristianismo em você. Porque às vezes, talvez, você valoriza mais quem está lá fora. Você enxerga e dá mais honra para as pessoas que estão lá fora. Não que você não tenha que amar essas pessoas. Amar e respeitar é uma coisa. Agora você se assentar na roda dos escarnecedores para comer lavagem com os porcos é outra totalmente diferente. Jesus andava no meio dos pecadores, mas Jesus não vivia na prática do pecado. Está faltando isso. Entre vocês está faltando muito isso. Então, movido de íntima compaixão, aí vem o quê? O que a gente sempre prega para vocês, para terminar, já estou terminando. O que a gente sempre prega para vocês? O homem não é salvo, o homem não é salvo pelas obras, é salvo pela graça. As obras que a palavra diz são as obras da lei. E as obras da graça? Então aqui, ninguém dá aquilo que não tem. O amor é algo espontâneo. Se Cristo está em você, se Ele está em você, num processo natural, sem força, não é por violência, você vai exalar o perfume de Cristo. E as pessoas vão ver na sua vida as boas obras. Tem que ver. Aí eu não tenho que mostrar nada para o homem. Eu tenho que mostrar só para Deus. Mentira. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. E assim, disse Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Diga, os homens precisam ver as nossas boas obras. Mas você não consegue mostrar suas obras na sua casa. Seu marido não vê as suas boas obras. Sua esposa não vê as suas boas obras. Seus filhos não veem as suas boas obras. Porque de repente você na comunidade é uma coisa, na sua casa você é outra, totalmente diferente. Então, nós temos que mostrar para as pessoas que Cristo está em nós. Só um comentário. Temos que mostrar para as pessoas. Você vem aqui na comunidade, você me vê pregando, você vê o tratamento que eu tenho com a minha esposa. De repente, se você vai na minha casa, você tem que ver o mesmo tratamento que você vê que eu tenho com ela aqui, você tem que ver que eu tenho ela lá. Senão é hipocrisia. Um pastor lá no meu prédio, que ele até mudou, eu não sabia que ele era pastor. Quando eu soube que ele era pastor, me escandalizei, porque ele batia na mulher dele. O pastor batia na mulher dele. Ele me via no elevador, ô irmão, eu sabia que ele era cristão, mas não sabia que ele era pastor da igreja. Ô irmão, a paz do Senhor, ele falava para mim. Tudo bem, irmão? Cumprimentava. Daqui a pouquinho eu escutava no andar de cima, pega para capar uma briga, parecia que 2 cachorros brigando, cão e gato, quebrando tudo. Depois me falaram, é o pastor da igreja que está batendo na mulher. Poxa, gente. Aí fica difícil. Fica difícil. Vamos terminar essa parábola aqui, vai. É que Deus vai trazendo, né? Várias exortações, não é? Para todos nós. Obras. Diga a igreja em voz alta. Obras. Diga a igreja em voz alta. Atitudes. Comportamento. E aproximando-se, primeiro a pessoa é movida de compaixão. Dentro, no seu interior. Aproximando-se, atitude. Atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele.
e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Aí Jesus vira para o fariseu, para o religioso, e faz a pergunta. Vai. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Vai. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira, porque você não está fazendo isso. Você não aprendeu assim. Você aprendeu diferente. Vai e faz assim. Deixa de amar só o seu próximo. Aprenda que o próximo também é o desafeto. O próximo também é o inimigo. Posso terminar a ministração com uma colocação bíblica, porque está sendo gravado o programa? Posso terminar? Posso? A lei de Moisés, preste atenção, ela foi posta assim por anjos que agora são anjos caídos. Pastor, isso é um escândalo, pastor. A irmã regalou os olhos ali. Tudo bem, fique em paz. Paulo chama a lei de ministério de morte? Sim ou não? Sim. Põe o texto de 2 Coríntios. Só isso, bem rapidinho. Eu preciso gravar isso. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Preciso fazer essa colocação no vídeo que está sendo gravado. Talvez você já saiba disso. Ah, pastor, eu já sei disso. Amém. Mas o Espírito Santo vai estar iluminando pessoas por essa pregação. Abrindo a mente dessas pessoas. Talvez até a sua. Vamos lá. A lei de Moisés pergunta: é ministério de morte? De condenação? Vamos confirmar isso na Bíblia. 2 Coríntios 3, 7. Leiam comigo. Se o ministério gravado com letras em quê? O que foi gravado com letras em pedras na antiga aliança? A lei. Então Paulo está chamando, é o pastor Richard que está chamando, ou é Paulo pelo Espírito que está dizendo que aquela lei é ministério de morte? Vamos ler de novo. E se o ministério da morte, gravado com letras em, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era passageira, como não será de maior glória o ministério do... Outro versículo. Porque se o ministério da... Então veja. A lei de Moisés é ministério de morte? Sim ou não? É ministério de condenação? Está escrito. Não pode se ir contra isso. Você aprendeu que Deus deu o ministério de morte? Traduz a Bíblia pela Bíblia. Você aprendeu que Deus deu a lei? Tira a palavra lei, substitui pelo ministério de morte e de com. Então você aprendeu que Deus deu o ministério de morte e o ministério de condenação nas mãos de Moisés. Traduzindo a Bíblia pela Bíblia. Mas não foi Deus quem deu. Como Deus poderia dar para você 613 mandamentos, que a lei não são só 10 mandamentos, impossíveis de você cumprir, que ninguém conseguiu cumprir toda a lei, colocou todo mundo debaixo de mal, para depois Deus vir tirar você da maldição que Ele mesmo colocou? Não, a lei foi posta assim pelos anjos. Gálatas 3,19, abre a Bíblia. Já estou terminando. Gálatas 3,19. O mesmo Paulo diz o seguinte:
Vamos ler juntos? Logo, pois, Gálatas 3,19. Quem já achou? Quem está com sono, diga amém. Eu acho que eu me estendi um pouco hoje na pregação e vocês já perderam já a direção da coisa, né? Pastor, veja a hora de ir embora, não estou entendendo nada do que o senhor está falando, eu já perdi a linha de raciocínio. Você vê quando a importância de coisas espirituais para pessoas espirituais. Gálatas 3,19, diz assim: logo, para que é a lei? Para que serviu a lei? Foi ordenada, leiam, por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A lei complete. A lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, ele está dizendo que o ministério de morte, de condenação, foi colocado pelos anjos na mão de um mediador que era Moisés. E Moisés não era mediador de um só, ele era de vários. Tanto que em Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Paulo excluiu Moisés. Até aí tudo bem? Tudo bem? Tá. Então, para terminar, se essa lei, que para todo mundo é perfeita, e é ensinada na faculdade de Direito, perfeita, se essa lei é perfeita, se essa lei foi posta pelos anjos, e agora são anjos caídos, matar é certo ou é errado? Respondam. Eu sei que é errado. Roubar é certo ou errado? Então os anjos me ensinaram certo. Não matarás. Não roubo. Olhando por essa visão, sem ter a revelação, você vai dizer que está certo, mas está errado. Quer ver por que está errado? A gente terminar? Um dos 10 mandamentos da lei. Vamos lá na lei, Êxodo 20. Êxodo 20. Eu já preguei isso na igreja quantas vezes, hein, gente? Fala, Gina. Gina já sabe de carteirinha, né, Gina? Já pegou, né, Gina? Dos 10 mandamentos, Êxodo 20, eu vou citar só um. Verso 17. Se você ler só aqui, está tudo perfeito. A lei é perfeita, a lei não tem problema nenhum. Mas quando você compara isso com o Evangelho, pela revelação, você vai entender onde está o problema. Quer ver? Êxodo capítulo 20, verso 17. Os anjos ensinaram. Os anjos ensinaram. Não cobiçarás o quê? A casa do teu? Continue. Não cobiçarás a mulher do teu? Continue. Nem o seu servo. Vai. Nem coisa alguma do teu? Cobiçar, eu sei que é errado. Mas então onde é que está o problema dessa lei? Depois de toda a pregação que foi falada sobre o próximo, quem era o próximo de Israel? Leia a Bíblia. No Velho Testamento, o próximo de Israel era só Israel. As outras nações eram próximas? Quem mudou esse pensamento de próximo? Foi Jesus. Quando Jesus disse, vocês aprenderam assim, acerca do próximo. Eu ensino agora sim. Está dando para entender? Então Israel aprendeu a amar Israel. A parábola do bom samaritano ensinou isso. Eles aprenderam a honrar só os seus. Por isso que Jesus disse,
Por isso que Jesus disse, se vocês amam os que vos amam, que bem vocês fazem isso. A mulher do próximo podia cobiçar? Podia cobiçar? E a do inimigo? Podia? Está escrito isso na Bíblia? Ou o pastor Richard é louco? Abre lá em Deuteronômio 21:10. Se você não tem a percepção, você vai ter esse tipo de amor dentro de você. Quando alguém faz o bem para você, presta para você. Caso contrário, não presta mais. Vai estar enxertado isso em você. Então você vai ter esse senso de justiça que não é justiça. E você vai ter esse senso de perfeição que não é perfeição. Que Israel tinha. Deuteronômio 21:10. O mesmo que disse, não cobiça a mulher do teu, diz aqui o seguinte: as leis acerca da guerra, né? Começa no capítulo 20, depois vem no capítulo 21, agora no verso 10. Acerca da mulher prisioneira. Quando vocês que aprenderam a amar o próximo como a ti mesmo, saírem a peleja contra os teus o quê? Inimigo é próximo? Aqui, inimigo é próximo? Aonde que o inimigo vira próximo? E o Senhor teu Deus os entregar nas suas mãos, e tu deles levares prisioneiros. E tu, você que aprendeu a amar o teu próximo como a ti mesmo, e tu, entre os presos vires, se você vê uma mulher formosa, o quê? Defina formosa. Então as barangas você pode matar. E as feias você mata. Se você achar que a mulher é feia e quiser matar, pode matar. Mas se você vê uma mulher, concupiscência dos olhos, né? E a quiser tomar por mulher, e a cobiçares, perdão, vamos lá. E tu entre os presos veres uma mulher formosa à vista, e você cobiçar ela, e quiser tomar por mulher, então a trarás para a tua casa. Quer dizer, a mulher do próximo pode? E a do inimigo? Leva ela para casa. Mas tem uma regra. Isso era a lei. Ela rapará a sua cabeça. O que mais? Cortará as suas unhas, despirá a veste do seu cativeiro, se assentará na sua casa e chorará o seu pai e a sua mãe. Quanto tempo? Quer dizer, você matou o pai dela? Matou a mãe dela? A irmã dela, baranga, feia, você matou? Quanto tempo você vai dar para ela chorar? E depois entrarás a ela. O que é entrar nela? Sexo. Faz sexo com ela. E ela será tua, ela vai ser a sua mulher. Então, peraí. É uma pergunta interessante. Você matou o pai dela. Matou a mãe dela. Tirou ela da casa dela. Deu um mês para ela chorar. Depois de um mês que ela chorou, quando você abrir a porta do quartinho, ela vai dizer: você é fortão, hein? Matou meu pai, me possui, quero ser seu. O sexo aqui vai ser consensual. Ela vai querer ter relação com você de coração aberto? Então estupra ela. Esse é o problema da lei. Esse é o problema da lei. Porque se é dada uma lei, gente, que favorece só uma nação,
e desfavorece as outras, ela é imperfeita. A lei se torna imperfeita, a lei de Moisés é imperfeita, porque ela foi dada para um povo específico, Israel. Foi dito a Israel, não mata. Israel foi o povo que mais matou e até hoje mata. Foi dito a Israel, honra teu pai e tua, e aqui o pai e a mãe das outras nações. Quando o Messias vem, ele traz uma lei, o Evangelho, do Espírito de vida, que coloca todas as pessoas de igual diante de Deus. Essa lei é perfeita, porque nessa lei não existe acepção de pessoas. Amém? Bem forte para Jesus.